Entrando no ar, vamos nessa, mais um podcast na direção certa, com patrocínio da nossa querida Táxi Forte Proteção Veicular, feita por taxistas para taxistas. Telefone aqui na tela, 98-756-3883. Apresentando aqui, Dr. André Oliveira, André do Táxi, juntamente aqui com meu amigo, e nós temos um convidado muito especial. Ele tem anos de experiência numa área que é muito importante, num assunto que vai te prender aqui até o fim dessa jornada, que é assunto financeiro, é assunto de contabilidade, temas que vão impactar a vida daquele taxista que trabalha lá naquele pontinho na porta do supermercado, até um presidente, um diretor financeiro de uma grande cooperativa. Não é isso mesmo, Ricardo Teles? Então, gente, mais um ano se iniciando aqui e a ideia do programa é serviço, né? É esclarecimento. Eu tenho dito que se o programa ele se predestinar a orientar o trabalhador taxista, ele está dando por si um caminho bastante bacana. Então, um novo ano se inicia, novos desafios. É um prazer, André, começar esse ano com você aqui do meu lado mais uma vez. A gente tem um ano desafiador pela frente. E ter a presença desse ilustre convidado, né? Mike Castro, né? Da Via Maia Contabilidade, vai nos ajudar muito, com muitos esclarecimentos. Tenha certeza disso. E você, Mike, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Prazer imenso estar aqui. Dois ícones desse assunto, né, de podcast novo na direção certa, com certeza. Agradeço, fico lisonjeado aí pelo convite. E vamos estar aí, vamos falar bastante coisa, são assuntos que mexem comigo e que a gente gosta muito de estar participando, de estar falando, e é isso aí. Agradeço o convite, obrigado imensamente. Pra gente é uma honra tê-lo aqui, tenha certeza. Começa você, André. E, Maico, aqui é o seguinte, o programa é dinâmico, é bem rápido. O Ricardo... Conselhos para o trabalhador taxista. Conselhos para o trabalhador taxista. Conselhos para os presidentes de cooperativa, para o financeiro das cooperativas. Agora é com você, Mike. O que a gente tem para falar para essas cooperativas de táxi? E muitas delas precisando, né? A gente vê aí que o segmento táxi vem sofrendo, já não é de agora, muitos anos vem sofrendo. E, infelizmente, sofrendo por situações que não são legais, né? E muitas delas, às vezes, até também por falta de conhecimento. Eu acho que os assuntos, provavelmente, que a gente vai falar aqui, vai fazer esclarecimento para algumas e aconselhar outros e vai colocar elas um pouquinho mais no caminho, com certeza. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. E vamos começar, né? Com esses conselhos. Tá. E assim, com relação à troca de carro, planejamento financeiro, o que você fala sobre isso? Não só por cooperativa, né, mas para os cooperados em geral, para aquele cara que está lá no pontinho, como você falou aí no início, como o cara que está o taxista que está ali em uma cooperativa, eu acho que alguns princípios básicos ele precisa respeitar e muitos deles às vezes não respeita, né? Por exemplo, separar o dinheiro dele, ele está ali trabalhando, está faturando, e ele às vezes, muito dele, a gente vê isso no dia a dia. Quantos cooperados nos procuram com diversos problemas e um dos maiores financeiros. Ele está ali com muitos problemas financeiros. Se enrola com troca de carro, imposto de renda, INSS, outros tipos de assunto, por não separar o seu dinheiro. Ele fatura, entra no táxi, fatura. E fatura bem muitas das vezes, fatura bem muitas das vezes, dependendo de onde ele está, da cooperativa, do ponto, enfim, né? Ele consegue faturar bem, mas ele não tem a disciplina de saber separar o que é dinheiro de trabalho, o que é dinheiro dele, pessoal, que é o chamado lucro da operação. Então é o primeiro ponto aí que a gente geralmente aconselha, né? Quando nos procura, aconselha. Tente separar lá no seu faturamento o que é dinheiro de trabalho e o que é dinheiro pessoal, lucro seu. Um outro bom conselho é fazer as reservas, né? Aquele taxista que ele consegue ali separar bem ali, administrar bem ali, planejar bem, ele consegue trocar o carro com mais facilidade, sem se imprensar. Ele consegue planejar os seus impostos que ele vai recolher, por exemplo,
O maior de todos os terrores do taxista é o imposto de renda e o INSS dele. O imposto de renda é em primeiro lugar. Todo ano, muito enrolado, não sabe o que faturou, não separou o que era lucro do que era realmente trabalho, não destinou. Muitas das vezes não consegue trocar o carro com facilidade. Deixa o carro sem manutenção, é o pior de todos. Ou ele leva muito tempo para fazer uma manutenção do carro, porque pela falta do planejamento, da administração ou da separação desse pessoal do profissional ali, ele acaba ficando sem recurso. E aí diminui na manutenção, se enrola no imposto de renda. Quando chega no imposto de renda é uma loucura. Não sabe quanto faturou, não tem a disciplina de estar aquilo mensalmente, né? Deveria ser mensalmente, organizado. E aí vem os problemas. Muito imposto para pagar. Aí depois vira uma bola de neve. Administrei cooperativa, né, Mike? Então eu sei, eu vivi isso dentro das cooperativas, né? A experiência com o trabalhador taxista, ela sempre foi uma das maiores deficiências das cooperativas, é como orientar melhor o seu motorista para que ele pudesse fazer uma melhor gestão do seu recurso. Ele normalmente está perdido em relação a isso. Outra experiência que a gente tem em cooperativa, né, é que a gente percebe também que muitos presidentes, muitos tesoureiros não sabem muito bem como lidar com o fluxo de caixa. Eu gostaria que você desse uma orientação básica para a gente, como é que uma cooperativa, uma associação tem que tratar os seus recursos. Por favor, dá uma explicação para a gente sobre isso, para a gente poder aprender. Isso é um assunto muito legal de se falar, é pena que a gente é limitado no tempo e não tem todos os recursos, até para demonstrar, né? Mas assim, com palavras falando, tem cooperativa que arrecada tão bem, ela é muito boa arrecadadora, mas ela não tem a disciplina de orientar ou fazer a gestão do seu cooperado. Então, a maior falha, né, talvez o maior erro que a gente encontra nesse momento aí, das cooperativas, ela arrecada bem, ela tem talvez um grande porte, uma grande estrutura, mas ela se perde na finança dela quando ela não separa. E aí a gente sabe que uma cooperativa ela tem ali diversos eventos ali, né, até de arrecadação. Ela recebe ali o voucher, tem aquelas que trabalham com voucher, né, as corridas. Se for uma cooperativa, por exemplo, que trabalha com empresa. Você está falando da desorganização do departamento pessoal. E contábil e pessoal. O contábil tenta ali apontar a solução e, de repente, o departamento pessoal desorganizado, ele acaba gerando problema. Deixa de cumprir uma obrigação, gera uma multa previdenciária, uma multa trabalhista, André. É isso? Perfeito. Ó, hoje eu costumo dizer da seguinte forma, a contabilidade é até difícil, eu tenho que falar com muita cautela aqui, porque aqui no estúdio eu tô com a chefe do departamento pessoal me ouvindo, né? Assistindo, verdade, dando privilégio, assistindo aqui o podcast com a gente, privilegiando. Mas assim, eu sou contabilidade, ela toma conta do departamento pessoal, e a gente tem que ter até cautela para falar de uma maneira mais organizada. Mas a verdade é que eu costumo dizer que a contabilidade ela acaba conseguindo apontar quando ela está eficiente e o departamento pessoal, por exemplo, que a gente citou aí, ele está desorganizado, a contabilidade acaba apontando o problema que o departamento pessoal acabou criando. Por que a gente fala isso? Ambos os setores, eles são muito importantes, eles são estrategicamente inteligentes e interessantes, importantes para a cooperativa. Mas a contabilidade, ela demora um pouco mais a mostrar o problema. Então, ela leva, às vezes, 2, 5 anos, quando o cara está com a contabilidade, aquela cooperativa está com a contabilidade desorganizada ou deficiente em algum momento ali da sua escrituração contábil. Qualquer problema ali, Receita Federal, em todas as áreas, né, previdenciária, estadual, porque algumas têm ICMS, né, lá na sua inscrição, não só a inscrição municipal, mas a inscrição estadual também. Então a gente tem a Secretaria do Estado, a Secretaria Municipal e a Secretaria Federal aí. Então ela tem alguns problemas e esses problemas eles demoram um pouquinho mais. Chega-se a 2, 3, até 5 anos a mostrarem o problema. Agora, um departamento pessoal não, ele é automático, né? A gente vê aí todas essas reformas, essas últimas reformas aí, principalmente as trabalhistas, elas vieram acentuadas na parte principalmente fiscal e trabalhista, né? Departamento pessoal.
Então, qualquer problema ali, previdenciário, trabalhista, com imposto de renda, fundo de garantia do funcionário, isso mostra instantâneo, é quase que mensal. Ficou um cruzamento de informação muito automático. Tá muito dinâmico. Está muito dinâmico. É porque antes era tudo ficha, tinha que preencher, mandar planilha, esperar processar e tal, você levava um Formulários. tempo. Formulários. E agora é tudo online, digital. tudo certificado digital e acaba mostrando. Eu estava falando aqui, ô, Ricardo, quando eu comecei no táxi lá por volta de 2002, a rodar num táxi de família com meu irmão. Em 2005 eu tomei a decisão de ir para uma empresa de táxi, para uma frota, Alvorada Táxi, lá Não sabia na que tinha trabalhado. A39. E eu comecei lá no dia 3 de outubro daquele ano, um dia depois do meu aniversário. Meu aniversário é no domingo. E eu lembro que eu tava vindo, igual com muitos auxiliares que estão assistindo a gente aqui, tava vindo duro, quebrado. E eu falei, ou eu comprava a torta e o Guaraná para cantar o parabéns, ou eu guardava o dinheiro da primeira diária no dia seguinte, que esse é um primeiro, acho que, macete que eu dou da vida, é o seguinte, a gente estava falando de fluxo de caixa, você precisa ter fôlego financeiro para você progredir na vida. Então, eu guardei o dinheiro da primeira diária da segunda-feira, porque eu falei, a da segunda eu posso pagar na terça, mas eu tenho certeza que eu vou entrar num carro velho, que ele vai quebrar, Perfeito. eu vou ter que voltar para a garagem, vai consertar, eu vou sair até esse carro se ajustar a mim, eu vou precisar na terça-feira ter o dinheiro para pagar. Então, aquilo já me deu uma segurança. Ter aquele dinheiro da primeira diária e saber que eu não iria atrasar, me deu uma confiança para sair e trabalhar. E aconteceu. Naquele dia, eu enguicei 3 vezes, até sair da oficina em Vila Valqueire, até Cascadura, eu enguicei 3 vezes e voltei. Fui, voltei. Depois, à tarde, o carro se acertou, trabalhei, quase fiz a diária e usei apenas um pedaço do meu dinheiro. Na terça-feira eu fui lá e paguei. Aí o carro já estava bom. Então, na terça-feira eu paguei, na quarta eu fui lá, já tinha um dinheiro. O que eu fiz? Trabalhei o final de semana, o primeiro final de semana. Quando foi na segunda-feira, eu paguei a diária de segunda, de terça e de quarta, antecipadamente. Então, eu só teria que voltar na empresa na sexta-feira para pagar a diária de quinta. E assim eu comecei a trabalhar, juntar tudo numa conta só, e quando chegou o dia de pagar a obrigação, eu fui lá e coloquei, utilizando o esquema de deixar uma reserva prudente. Nem tudo que a gente ganha é nosso salário, nem tudo que a gente arrecada é nosso. Eu acho que você já deu uma palhinha aí sobre isso, de que você arrecada o grosso e você tem que saber olhar para aquele dinheiro ali e falar assim, olha, hoje eu tenho que separar, isso aqui é da prestação, isso é do seguro e esse aqui é meu. E esquecer aquele dinheiro lá, não é isso, Maico? Perfeito, André. Eu costumo dizer, essa semana ainda em reunião com uma cooperativa, e a gente falando alguns assuntos, eu usei uma frase que ela vai cair muito bem aqui dentro disso que você falou, André. Tá na hora, tá mais do que na hora, já passou dessa hora, do taxista, e aí não importa se ele tá na cooperativa ou não, se ele é um taxista de ponto, se ele é um taxista de uma grande cooperativa. Tá na hora dele parar de usar o táxi de forma amadora ou como um freelance para ele, apenas um jeito dele ganhar. Ele teria que entender que a partir do momento que ele compra um táxi, que ele entra dentro do táxi, desde esse primeiro dia, aquilo ali ele precisa ter uma visão de um empresário e que aquele táxi é uma empresa dele, ele tem que administrar aquilo, porque ali ele vê custos, ele vê a receita entrando, mas ele vê custo. Ele precisa ter provisão de impostos, ele precisa ter provisão de uma manutenção, possível manutenção do carro dele, como o André falou, pode quebrar a qualquer momento, né, de uma forma inesperada, mas como pode precisar trocar o carro dele em algum momento para ele ter mais força e mais condição de faturar mais, então está mais do que na hora. Não só o taxista, a gente falou isso em sentido amplo. Ainda existem muitas cooperativas que chegam, que a gente está conhecendo ainda. Há 20 dias atrás, aproximadamente, apareceu uma cooperativa lá, porque ela viu em uma outra cooperativa que a gente faz uma assessoria lá, um contra-cheque de cooperado. Ela viu aquele contra-cheque e o diretor financeiro achou aquilo impressionante. Como pode? Eu não sabia, foram as palavras desse diretor. Se ele estiver nos ouvindo, ele vai falar, ele está falando de mim.
E é com Provavelmente vai muito. ouvir. E se você está ouvindo, é com muito respeito que a gente está falando isso. Legal, hein? É, Eu ele não vai sabia, ouvir. é possível emitir um contra-cheque para Possível, cooperado. então, tá vendo? Ele também não sabia, Eu porque também não ele, sabia. ele é diretor Nem de uma cooperativa, ele é diretor financeiro de uma cooperativa, e essa cooperativa, por exemplo, ela trabalha como PJ, com os contratos de PJ. Sim. E aí, André, fica muito solto, né? O cara faz a corrida, essa corrida é faturada pela cooperativa, a cooperativa organiza aquilo, algumas estão mais organizadas, voucher digital, outras estão menos organizadas, então usa ainda o papel, aquele volume de papel, mas enfim, elas conseguem juntar todas essas corridas, enviar lá para o seu cliente, o cliente confere aquilo tudo, dá um ok, né? Possível ok, não, tá tudo certo, vou transferir o dinheiro. Transfere o dinheiro para a cooperativa e a cooperativa agora tem esse diretor financeiro, tem a missão de repassar o dinheiro para o cooperado. Sim. E até então ele achava que, a partir do momento que esse colega, esse taxista, esse sócio meu, fez essa corrida e agora o dinheiro já está na minha conta, eu já consegui faturar, já consegui receber, me cabe agora a única missão de repassar para ele e ele que se vire com o INSS, ele que paga o imposto de renda. E aí abre um leque que a gente não pode deixar de falar aqui, que tem muitas obrigações descumpridas aí. E as cooperativas que estão nos ouvindo e que ela está vivendo esse momento, saibam que vocês estão completamente errados. Errados aí com imposto de renda, errado aí com a INSS. O seu cooperado não conhece ou só ouviu falar de um SEST, de um SENAT, mas não tem o direito, não tem a carteirinha, tem filho, colocando filho Poderia para estar fazendo uma estudar, natação, poderia estar fazendo Série de curso serviços, de inglês, um curso de inglês, um balé, alguma qualquer atividade. atividade nesse sentido, e esse cooperado, essa cooperativa, sequer sabe que isso existe e que isso é um grande benefício para o seu cooperado. Que ele colabora com isso, ele Que poderia utilizar ela isso já e paga isso, desinformação, né? já paga. Algumas sim, em algumas, André, infelizmente não paga, porque ela pega o voucher e repassa direto para o cooperado, entendendo que essa obrigação é do É do cooperado. cooperado. E muito pelo contrário, as cooperativas elas podem, devem, é uma obrigação ter o contra-cheque do cooperado como um funcionário tem. Sim. Só que o funcionário, aquele verdinho antigo que a gente conhece, Sim, agora olerite, ficou- olerite. olerite, muitos ainda conhecem aquele verdinho, quando a gente fala do verdinho, os tradicionais, eu sei, eu recebia. Em forma de funcionário, ali era pagamento de salário. Sim. Desconto disso, daquilo, mas na característica de funcionário. A gente está falando aqui na característica do cooperado, Entendi. Com sócio. como sócio. Entender, cara, da responsabilidade. Muito cooperado não sabe isso. Ele fala, eu pago a cooperativa como se ele tivesse sendo consumidor daquilo. Eu falo assim, não, você está pagando o rateio da sua empresa. É isso aí. Então, o prédio que ela tem, o reboque que ela tem, o automóvel que ela possui, a cadeira, a mesa, o computador, tudo é teu. Você também é dono disso e você tem que ter um pouco de noção. Acho que por isso que é importante ter programas como esse, Ricardo, para a gente colocar isso bem claro. A grande dúvida, André, de todos os trabalhadores, e a gente discutiu isso, eu discuti isso durante muito tempo quando eu administrava a cooperativa, que quando eu falava que a cooperativa era uma empresa, Mike, que você muito bem pontuou, se o trabalhador que tem um táxi, ele precisa entender que a sua ferramenta de trabalho, ela pode ser empresariada da melhor maneira possível, como você muito bem salientou, imagina ele associado a uma cooperativa. Né? Então, quando eu tratava e sempre tratei uma cooperativa como empresa, muito descooperado. Empresa, isso aqui é uma cooperativa. E está mais do que provado pela sua elucidação de que se você é autônomo, tem um táxi, você está administrando uma empresa pessoal, dentro de uma cooperativa, é uma empresa cooperativada. Sim, Entendeu? tá. E é coletiva. Você precisa entender das suas responsabilidades, assim como o gestor da cooperativa precisa entender dessas principais responsabilidades dele. E que você muito bem está pontuando aí. Fale um pouco mais sobre isso, das responsabilidades dos gestores diante da cooperativa. Como ele deve tratar a cooperativa para que um ano desafiador, como um ano que se inicia agora, ele possa entender o que eu preciso fazer a partir desses primeiros meses, né, do ano vindouro. 26 está aí. Qual é o desafio de um presidente de cooperativa? Tem bastante, né? Mas eu queria aproveitar a conversa inicial de vocês aí, nesse sentido, do taxista, da sua ferramenta de trabalho, e não deixar de falar um ponto que é muito importante. O André citou bem ali, mas assim, o cooperado,
ele nunca vai deixar de ser, primeiro, dono da cooperativa. Ele é sócio cooperado, um dos donos da cooperativa. Mas ele, além de ser dono, ele é o usuário, o principal usuário da cooperativa. É dali que ele recebe, é dali que ele extrai um plano de telefone, os seus benefícios, que ele vai estender, inclusive, para a sua família. Plano de saúde para o filho, plano de saúde para os seus dependentes, né, esposa, enfim, e plano telefônico, etc. Benefícios que a sua cooperativa, ele como dono, extrai. E é muito interessante e é importante o taxista que está nos ouvindo entender que se ele tiver uma boa gestão dessa ferramenta de trabalho dele, se ele entender que ele agora virou um empresário individual na qual ele participa, como você falou muito bem, de uma organização maior, mas ele é um empresário. O carro dele é uma empresa para ele. E ele está pegando essa empresa dele e locando ou ajudando a cooperativa a trazer benefícios e serviços para dentro dela. Então, quando não existe esse discernimento, quando o cooperado ele não consegue separar esses pontos, aí retornando lá na primeira pergunta que a gente falou, né, a gente iniciou, se ele não souber separar isso muito bem, planejar, se organizar, ele começa a entrar em falência. Ele entra com começa a ficar com problemas financeiros pessoais. Ele se enrola com o imposto de renda, ele se enrola com o INSS, ele não consegue trocar o carro. Quando ele troca o carro, ele fica no sufoco por 2, 3, 5 anos no sufoco e começa a descontar, isso que é o pior de tudo, no cliente da cooperativa, ou seja, no cliente dele. Ele fica e na própria cooperativa, né, própria Mike? cooperativa. Ele começa a falar muito mal da gestão da cooperativa. De tudo passa a ficar ruim para ele. Toda a gestão da cooperativa passa a ficar ruim, ele já não... Coisas que agradavam já não agrada mais. E aí eu costumo dizer, e é essa mensagem que eu queria deixar aqui, é o seguinte: se o cooperado começa a entrar em falência, um cooperado em falência pessoal, ele está falindo a sua cooperativa. Ele querendo ou não, ou eles querendo ou não. Quanto mais ele entra em falência, mais problemas ele traz para a cooperativa, mais dificuldade. Ele começa a ficar inadimplente, ele começa a reclamar muito, ele começa a trazer outros olhos e perspectivas para os colegas que acabam, muitas das vezes, entrando na mesma direção, não concordando ou trazendo outros problemas para a cooperativa. Tudo, né? Atrapalhando tudo, porque é o que a gente estava falando, a ideia do programa hoje, André, é trazer realmente um tipo de esclarecimento. Acho que percebe-se o seguinte: a responsabilidade da existência da cooperativa é do cooperado. Sempre. Porque a cooperativa, antes dela existir, tem que existir cooperado, tem que existir taxista. E se ele não tiver essa consciência, de fato, a cooperativa ela não vai ser grande. Só é grande uma cooperativa quando os cooperados são grandes. Isso. Eles são entendedores dos seus deveres, das suas obrigações, das suas responsabilidades. É isso, me parece, que é o que o Mike está tentando elucidar. E dentro dessa perspectiva aí, eu vejo assim, tem taxistas que ganham muito bem, outros que ganham muito mal. E às vezes não é nem o quanto ganha, é como ele ganha aquilo e como que ele faz a gestão, né? Eu falo que tem taxista aí que ele vê um pouco mais de dinheiro, ele quer logo mudar de padrão de vida. E o sistema é exatamente ao contrário, né? É você ter uma reserva prudente, como a cooperativa que tem o seu fundo de caixa, ela prospera muito mais do que aquela que gasta tudo, que depende somente do pessoal de fora, por exemplo, para cobrir os vouchers. Aquelas que conseguiram fazer lá seu fundo de reserva, que tem lá seus tantos mil lá, tem que falar números, guardados. Reservados, né? Ela tem oxigênio financeiro para fazer. É o fluxo do caixa. É o que acontece. Eu acho que o que acontece na vida de um taxista autônomo é o que reflete também na gestão de uma cooperativa. Até porque o que muda é o que você faz na sua vida individualmente e o que você faz coletivamente quando você está em cooperativa. E tem que ter apoio. Tem que ter profissionais em volta para fazer, porque essa visão, Ricardo, como você falou, quando você fala cooperativa é uma empresa. Isso. E o cooperado não entende isso. Mike, não. Os trabalhadores taxistas cooperativados, eles não compreendem isso. Eles não entendem que estar dentro de uma cooperativa, ele está dentro de uma empresa, com responsabilidades, e são muitas, entendeu? E quando você trata assim, que ele tem que possivelmente entregar para essa cooperativa resultados, ele não tem que acabar com a individualidade dentro da cooperativa, porque essa individualidade, se ela é malfadada,
ela vai destruir a cooperativa, como você muito bem disse. Um cooperado que tem uma vida financeira mal resolvida vai espelhar isso dentro da cooperativa. Isso vai estragar todo um processo de qualquer gestor sério, entendeu? Ambos, vocês dois, muito tempo de estrada, muito conhecimento aí nessa área de cooperativa e do transporte, é bem sabido por vocês. Existem cooperativas que faturam muito bem, mas elas estão completamente endividadas. Existem cooperados, como o André falou aqui, no individual, pessoa física, o taxista, ele fatura muito bem. A gente faz imposto de renda de cooperados lá e a gente ajuda no que pode, mas a gente às vezes percebe ali como a falta de planejamento ou a organização financeira dele ali precisa de ajuda. Não é porque ele está faturando bem ou que a cooperativa está faturando bem que ela está bem. Muito pelo contrário. Se não fosse assim, diversas cooperativas aqui no nosso estado não estavam com problemas financeiros. Tem muitas cooperativas faturando muito bem e que tem fundos, como o André falou, reservados, e que esses fundos não são obedecidos. Quantas cooperativas a gente consegue mostrar isso? Graças a Deus, hoje isso tem mudado muito. As cooperativas têm ouvido muito a parte profissional, sofreram muito no passado, isso é fato, sofreu muito no passado. Quantas fiscalizações que não faziam força, entrava, fiscalização, pegava para conferir R$1 milhão devendo e daí sucessivamente vários problemas, sem fazer muitos esforços, porque notoriamente, claramente, estava tudo muito errado. E hoje, aí já retornando e complementando a sua pergunta, na versão 2026, o que isso muda? Tem tanta gente assustada. De 1º de janeiro ainda era feriado, eu já estava recebendo ligação de alguns, né? Que sabe que a gente trabalha. É o que do Pix, de R$5.000? O Pix foi muito... O Pix é acima de R$5.000. Vai ser monitorado, Mike? Monitorado. Muita gente isso está trazendo muita confusão. A preocupação do cooperado é que muitos cooperados entenderam, quando se fala Pix, fala R$5.000, o taxista está achando que isso vai ser taxado, vai criar imposto, que ele está lascado agora. E não é isso. Que vai ser como a CPMF, antigamente. Isso, essa é a preocupação, né? A Receita Federal agora, no finalzinho quase de 2025, no meado de 2025, um pouquinho mais para frente, deixou claro isso aí, dizendo que o Pix não era só uma forma de pagamento e que de momento nenhum ela sofreria e não sofrerá qualquer tipo de taxação, principalmente de imposto. E se houver isso da parte de algum órgão, será uma infração e de forma ilegal aos olhos dela. Então, taxação de imposto não haverá isso. Mas assim, na versão 2026, o que deixou claro aí a preocupação do Pix, não foi porque em 2026 mudou a lei. Quanta gente, o cara está recebendo receita, por exemplo, da Shopee, Mercado Livre, 99, a cooperativa dele, na rua ele fez, ele tem uma casa de aluguel, ele já vinha assim por muitos anos. Sim. E ele, querendo ou não, ele deixou, o taxista tem essa mania, né? Eu acho que o brasileiro, em geral, a gente está falando taxista porque está dentro do segmento aqui do programa. Mas, assim, em maneira geral, o ser humano brasileiro deixa tudo por último. E aí, quando mudou a lei, não é a mudança da lei que está fazendo algumas pessoas, alguns taxistas, algumas cooperativas ficarem com o problema. Elas já vinham no problema. Elas só não estavam sendo exigidas. Exato. A obrigação sempre existiu. Então, assim, a obrigação não é algo novo. Pelo contrário, até flexibilizou. Porque antes você tinha ali uma linha de corte do taxista isento em torno de R$ 2.700, que era o brasileiro. Sim. Essa linha de isento agora chega a R$5.000. Perfeito. 5 mil para baixo, tá limitado, todo mundo isento. vamos dizer assim. Mas tem uma coisa que eu já apliquei, que é os 40% de desconto que o taxista tem direito. Perfeito. Então, só para você ter uma ideia, o caminhoneiro, de cada 100 mil que ele arrecada, ele só tem que prestar conta de 10 mil. É 10%. 10%. Do taxista, de cada 100 mil, ele tem que prestar conta de 60. Isso. Né? Qualquer brasileiro comum, de cada 100 mil, ele tem que prestar conta de 100. Então, só para o taxista não se achar injustiçado, ele já tem uma certa vantagem
E a Frente Nacional do Táxi, a Frena Táxi, junto com a Frente Parlamentar do Táxi, está atuando lá no Congresso para a gente igualar esse direito ao caminhoneiro. Porque Sim, a gente tem muito custo. Seria importantíssimo isso. Porque do que a gente ganha, Mike, é combustível, é lubrificante, Tudo. é peça de reposição, é parte elétrica, taxas e tudo mais a gente tem. Mas acho que uma coisa que vai ficar legal aqui para a gente deixar bem, bem cravado ali, para desde aquele, como eu falei no início, é para o taxista lá da portinha no mercado, da pracinha, até para o diretor de cooperativa. O que ele tem que guardar, por exemplo, para março agora, não? Entre março e abril é o período... Para imposto de renda, né? Do ajuste do imposto de renda. Eu acho que você pode confirmar essa informação. O taxista pode e deve fazer a declaração. Não significa que ele vai ter que pagar imposto. Sim. Porque ele pode fazer a declaração ali até 60 mil, aí você aplicar os 40, até uns 80 e poucos mil por ano. Aí, o senhor que é o técnico, o senhor que é o papo aqui, o senhor vai responder isso pra gente. Então, eu acho que assim, para ficar de uma forma bem dinâmica pra gente colocar pro pessoal, o que ele precisa guardar do ano passado? Ele entra em contato com a 99, com o iFood, ele vai lá no aplicativo do banco dele, tem aquele comprovante, o que ele tem que juntar para mandar para o contador para fazer a declaração dele? Perfeito. É o chamado informe de rendimentos, né? O informe de rendimentos. Mas assim, algo que tem que prestar atenção, e essa declaração agora de março, né? Geralmente começa em março. Ano passado, por exemplo, eles esticaram para abril por uma série de problemas da Receita. Demorou liberar o programa de fazer o imposto de renda, né? E gerador do imposto de renda. E acabou esticando abril, foi até o finalzinho. Então, mas geralmente em março, como o André falou, eles vão fazer, todos nós temos que fazer, e o taxista está ali no meio de prestar contas do seu faturamento, dos seus recebimentos, mas referente a 2025. E essa lei, ela mudou, ela é a partir de 1º de janeiro de 2026, com novas regras. Então, não que ele não tenha que fazer o imposto de renda dele. O André falou muito bem, ele precisa juntar seus informes de rendimento, trabalhou na 99, algumas aí, nos anos anteriores, nem informação fizeram. Alguns cooperados, até através da gente foi, preciso do informe, traz o informe, trabalhou onde? Trabalhei na ABC, para não falar nomes. Gera o imposto, pega o informe, foi buscar o informe e essa prestadora que está usando esse taxista, ela está tão ilegal que nem informe de rendimento enviou, mas o dinheiro caiu na conta dele. E ele precisa, talvez em 2025, a declaração, ele precisa justificar. Valores recebidos de outras pessoas jurídicas. Mas pode ser que ele ainda consiga escapar, porque o olhar da Receita vai ser mais severo a partir de 1º de janeiro. Esse comportamento, aí vem a tal da organização e dos planejamentos. Essa regra de transição, que é a partir de 1º de janeiro, eu não entendo ela como contador, eu não entendo ela como uma coisa ruim. Muito pelo contrário. Já estava na hora de alguns momentos acontecerem. E essa regra, ela tem os momentos difíceis para a gente como empresário, como empresa, né? De adaptação, como contador, a gente vai ter que passar por isso, não tem jeito. Toda organização, ela acaba tendo que passar por um momento difícil para ela chegar num momento melhor dela. Mas esse ano de 2026, a gente recebe aí, né, vários TikToks, YouTubes, vídeos, né? E a pessoa ali falando tanta coisa, e aquilo ali assusta o taxista de verdade, assusta o diretor de verdade, porque ele está falando tudo que ele entendeu, às vezes ele nem da área, ele é dentista e está falando daquele assunto. Ele deu um chat GPT ali e está achando que é especialista. André e Mike, aqui nos bastidores a gente ficou conversando aqui, parece que você trouxe um tipo de material para a gente poder expor e você poder explicar e elucidar. Eu não sei se a nossa assistência, vocês conseguem colocar? Então é o seguinte, então vamos fazer o seguinte, nesse intervalo aqui, vamos falar mais uma vez aqui da Taxi Forte Proteção Veicular, feita de taxistas por taxistas, nosso patrocinador aqui do podcast Na Direção Certa. E lembrando aqui do telefone 98-756-3883, está aqui na tela. Táxi Forte, um abraço aí pro diretor Alexandre Rezende. E tem o 0800 também, André, é interessante você... O 0800 da assistência, que é 0800-200-0017. Então, assistência é 24 horas, cobertura de incêndio, roubo, explosão, queda de árvore. Procura quem lá?
procura o Alexandre Rezende, o presidente ali que vai atender todo mundo. DDD 21, aqui no Rio de Janeiro, 987563883, e parece que eles já estão atendendo todo o estado do Rio de Janeiro. E se tem alguma cidade aí que estiver nos assistindo fora do Rio de Janeiro, entre em contato também e vê se tem condições de levar para lá. Tá fazendo um excelente trabalho aí, tá sendo muito elogiado. Legal. Bom saber. Teve alguns colegas aí que tiveram carros colididos, porque hoje em dia não basta só a destreza do taxista. Você tem que contar que tem um monte de entregador aí. Sim. Doido. Você tá vendo que a política pública tá tendo que bater nisso. O número de acidentes é muito grande. Essa turma de aplicativo aí trabalhando igual escravo aí, sem dormir, com carro sem manutenção. Sim. Então, às vezes, o teu taxista tá ali certinho. E do nada vem um camarada e dá uma pancada. Precisa de uma empresa dessa, né? Como a Táxi Forte. Que conhece a realidade do trabalho do taxista, né? Veicular. E a caneca é bonita, tá? Se tiver uma, eu levo pra lá. Com toda certeza a gente vai falar. Parabéns aí a Táxi Forte. Alexandre, providencia outra que essa daqui já vai com o Maico. Mas eu queria que o fundo fosse cor de abóbora igual a de vocês aí, ó. Tá mais bonito. Ó, mande mais cor de abóbora pra cá. Eu aceito qualquer uma. Parabéns aí a Táxi Forte. E aí, tem como a gente colocar? Para o Mike poder tratar aqui a Via Maia, né? Isso é um balanço, né? A gente vai estar mostrando aí um balanço. A gente falou ali de organização, escrituração contábil com deficiência ou departamento pessoal. A gente vai pontuar ali nesse pequeno exemplo, né? Eu fiz um exemplo muito simples, bem simbólico, mas é algo que a gente pega isso o tempo todo, André, por incrível que pareça. Esse é o balanço 1, estou chamando de 1, vai ser 1 e 2. São 2 exemplos apenas. Por favor. O balanço 1 é uma cooperativa de táxi qualquer, né? Uma cooperativa, a gente não deu o nome. E ali vai ter um fechamento de um balanço. Então a gente tem ali ativo, caixa, banco, contas a receber, imobilizado, líquido, total do ativo 1.350.000. Um passivo, funcionários, encargos, fornecedores, contas a pagar, tributos a recolher, patrimônio líquido, capital social que toda cooperativa tem, isso é uma bagunça na maioria delas. Quando não bem organizado, isso fica um problema. Eu vou falar desse problema, eu tenho visto e tem tido exemplos agora, recentes agora, de uma cooperativa também nova que nos procurou lá com um problema seríssimo disso. Eu vou falar no final. Reserva estatutária e ali o total do passivo, mais o PL, que é o patrimônio líquido, somado que dá ali 1.350.000 igualzinho. Um balanço de ativo, passivo, não precisa ser contador para entender que o ativo e o passivo, direitos e bens e obrigações ali, e eles precisam fechar. Uma coisa método das partidas dobradas. Precisa estar fechado. Se eu tenho 1.350.000 no ativo, eu preciso ter 1.350.000 no passivo ali. Então tá aí um balanço 1 fechado. Esse balanço, simples, é um pequeno exemplo, ele está fechado e está correto esse balanço. Perfeito. Por gentileza, passa para o balanço 2, por exemplo. O balanço 2 é o mesmo balanço, exatamente, mas eu queria mostrar algo que eu vejo isso o tempo todo. Tem as pessoas aí, tem cooperativas aí, há pouco tempo agora teve uma licitação importante no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia. Nosso escritório participou nas 3 licitações e, por Deus, as 3 licitações, nossas cooperativas venceram, foram as vencedoras. Parabéns. Então isso assim, é um cartão postal, é algo que eu trago com muita força, porque a gente presta muita atenção nesses detalhes. Mas a gente também vê aonde alguns estão errando, né? Claro que a gente não vai ficar aqui ensinando, dando dica. Feliz é aquele que aprende com o erro do outro. Exato, perfeito. Feliz daquele que tem um bom contador para poder lhe assistir, entendeu? Mas a gente não podia deixar de mostrar isso, porque eu tenho certeza que pessoas, diretores que estão nos ouvindo, que perderam licitações e que já me mostraram o balanço, esse erro é um erro verídico. Eu não inventei esse número. É verídico. Não é um exemplo que ele fez um exemplo ali, provocou um exemplo verídico. Os valores são fictícios, mas o exemplo é verídico. Esse balanço 2, ele é cópia do balanço 1. Só que eu tenho lá no ativo caixa e banco igual, contas a receber igual. Só que o meu contas a receber ali, no anterior, era taxas de cooperado a receber. Esses são clientes de corrida faturada a receber. Perfeito. Então fica claro aqui que o balanço anterior, na nossa linguagem, gente que está há muito tempo nisso,
fica claro entender que o balanço do primeiro era aquela cooperativa de porta de shopping, da rodoviária, que trabalha apenas com dinheiro. Corridas na maçaneta, que a gente fala, né? Sim. Corrida na maçaneta em dinheiro. Esse balanço 2 é uma cooperativa que trabalha com voucher. Fatura muito e só trabalha com voucher. A maçaneta não interessa, ela quer o contrato. É isso aí. Esse é um balanço de contrato. No contas a receber, já não é mais a taxa de Do cooperado. cooperado. É clientes a receber. Corridas faturadas. Faturadas. E aí eu tenho imobilizado igual, o total do ativo com 1.350.000 igual. Eu tenho o passivo funcionários em cargos iguais. Eu tenho os fornecedores de conta a pagar igual, tributos igual, tudo igual. Patrimônio líquido, capital social, reserva estatutária. O total do passivo mais o do total do passivo mais o patrimônio líquido, junto, ambos fecham. É um segundo balanço fechado, mas completamente errado. Porque o cliente corridas faturada, essa demonstração, esse contas a se receber, ele deveria até estar ali, mas ele não é o dinheiro da cooperativa. Aí vem aquele assunto que a gente falou ali, as cooperativas arrecadam bem, mas elas não separam as suas contas. Não gerem O que bens, é da né? cooperativa, tá aqui. O que é do cooperado e as obrigações que eu tenho com isso, tá aqui. Então, separo. Esse balanço parou na minha mão. E esse cliente ficou indignado que perdeu a licitação por o cliente que o Mike estava atendendo. E aí veio falar, e aí no meio de alguns questionamentos e respostas, eu peguei o balanço para ver. E aí eu falei, aqui está o erro. Aqui é um grande erro. Por gentileza, passa para o terceiro. Olha só agora. Lá no corrida, eu continuo no balanço 2. Na linha 2, contas a receber, eu tenho ali clientes, corrida faturada. Sim. 210 mil no exemplo. Só que cá no passivo, faltou o repasse de corrida a pagar, porque Que você vai receber. não é da cooperativa. Não é da cooperativa, você o tem que dinheiro não é repassar. dela. E quando o dinheiro não é dela, a obrigação, ela tem que, quando ela é separada, eu digo que isso aqui eu estou recebendo, mas eu tenho que pagar. Eu tenho que repassar. Não é faturado, não é sobra da cooperativa. E quando eu faço agora o ajuste, eu lanço no meu passivo, eu deveria ter lançado um passivo 210. E aí o meu patrimônio, ele sobe de 1.350.000 para 1.560.000. Ou seja, por gentileza, eu vou passar aqui para o próximo, as consequências que isso vão trazer. Resultado completamente distorcido. O cara acha que ele fechou o balanço, ele acha que está dando uma sobra pequena, média ou grande, e é uma inverdade. Ele está provavelmente com prejuízos. Não coloquei ali os impostos sobre os vouchers de repasse que já não foram colocados no passivo e, consequentemente, todas as obrigações O sobre INSS, ele. Nem entrei, tudo. imposto de renda, INSS. renda. Tem cooperativa Tem até que hoje retirar. pagando PIS, COFINS, ICSL e INSS. Há um mês ou 2 meses, a gente está em janeiro, em novembro, uma cooperativa pediu uma correção lá pra gente, pô, ajuda a gente a corrigir aqui isso aqui, faz uma mini auditoria aqui pra gente, porque a gente está com um problema interno. Não, a gente já conseguiu isenção do PIS e COFINS, já deve ter uns 10 anos lá em Brasília. Brincadeira, André, parece brincadeira. Eu vou É, dizer foi outra trabalho aqui. para Bracontax, lá Eu do lembro, Edmilson eu Sarro lembro. americano, aqui do Rio Severino, Severino. Carioca, que a né? gente capitaneava Fizeram esse uma- trabalho aí. Eu te acompanho desde essa época. A gente se conheceu recente, mas assim, pessoalmente. Mas eu já te conheço há muito tempo e sei do seu empenho aí na E categoria. eu fiquei bobo agora que você ouvir isso. Para mim, essa lei já está produzindo efeito há muitos anos, muitas E eu cooperativas vou já te Mas falar. tem gente desinformada. E eu É o que vou você te falou, falar. falta de uma boa assessoria contábil. E eu vou te falar, por exemplo, o CSLL, que é Contribuição Social sobre o lucro líquido. Isso já está quebrado desde 2004, se eu não me engano. 20 anos. 21 anos fazendo, 22 praticamente. E tem cooperativa sendo retida. E outra, INSS sobre o faturado, entendendo que é o meu caso lá, dessa cooperativa que nos procurou aí por volta de novembro, pedindo essa mini auditoria, nas faturas de emissão, o cooperado faz a corrida, ele emite uma nota, a cooperativa organiza aquilo, emite a nota, manda para o cliente, e o cliente faz de retenção de 11% de INSS, que é a retenção de INSS sobre mão de obra temporária. E a cooperativa já está há mais de 5 anos sofrendo retenção de INSS. E imediatamente a gente entrou, isso aqui está aqui a legislação, isso é antigo pra caramba. Toma aqui, produz um efeito, pede o corpo jurídico para entrar em ação e fazer
uma recomendação aqui dizendo que a contabilidade está apontando e, assim, menos de 30 dias a retenção caiu porque era incabível, né? Sim. Quando se lê, quando se mostra, enquanto não se mostrou, o cliente está fazendo o papel dele, retendo. E ele sofreu com isso. Falando em gestão de cooperativa, eu não sei se é apropriado essa pergunta agora, já nesse momento, você já terminou essa exposição? Não, posso só apenas concluir. Essas consequências traz resultados completamente distorcidos, a análise do balanço, ele vai pedir uma linha do crédito e isso chega a ser engraçado, né? Ele vai no banco, mostra a gerência, eu queria um empréstimo. E aí o banco fala, não, traz a documentação, o seu balanço, E o gerente pega aquilo ali quando leva para o departamento de contabilidade, financeiro, tributário, e olha aquele balanço ali. Às vezes nem responde o diretor que está ali. Não, eu vou ver aqui com o meu gestor, meu gerente, meu superior, depois eu te dou a resposta. Nem liga mais para ele, porque tá Ele já tão viu que tá errado. ruim, tão errado, que Eu entendi. Eu- Se você no apresentar prejuízo- o 1, ele entende a coerência. Quando ele apresenta o 2 daquela forma, o balanço 2 aí do nosso exemplo, ele vê isso, esses caras estão indo pelo caminho errado. distorcido. Porque quem é técnico, você olha aqui, você percebe que tá no caminho errado, você olha assim e fala, cara, vai dar errado. Sim, é fácil. Porque se você fizer certo, pode ser que dê certo. Perfeito. Mas se fizer errado, vai dar errado, né, Mike? Perfeito. E aí fica tudo distorcido, né? Acha que tá dando sobra, tá dando prejuízo. Acha que aquele imposto tá pago, ele nem era para ser pago, o caso que eu citei agora. Sim. Tá pagando INSS, tá pagando PIS, COFINS, CSL. Vai E os recuperar. impostos que eram Vai para recuperar estar em esse dia crédito estão aí. inadimplentes. Inadimplentes. Entende isso? Às vezes o que era para estar pago tá inadimplente, inadimplente. porque o outro que nem era para existir tá sufocando eles. Então, Desafios de gestão, né? desafios de gestão. Isso, O táxi, cooperativa já é um assunto muito vasto. Principalmente quando se fala em transporte de passageiro ou de carga, que tem regras em todos os sentidos, de regras diferenciadas. Precisa ter muita atenção. As tomadas de decisões desses diretores dificilmente vão ser boas, vão ser todas ruins e equivocadas. Vai tomar decisão. Vamos colocar um call center grande, lindo, maravilhoso e ele tá cheio de problema. Com Trabalhista, certeza. tributário, na área federal, municipal, ele tá cheio de problema e não sabe. Só não estourou ainda, mas daqui a pouco. Nessa mesma linha, Mike, de desafios em gestão, eu administrei uma cooperativa por 10 anos e administrei com o seu auxílio, o auxílio da Via Maia. Durante aquele período de grandes desafios que as cooperativas viveram, nós discutimos um assunto que eu quero que você trate hoje publicamente, chamado Office. O que isso representa para as cooperativas enquanto inovação? Fala um pouco disso, que foi um assunto tão discutido dentro das cooperativas. Polêmico. Eu mesmo, André, Não sei se tive ele vai junto falar, com hein? outros presidentes de cooperativas que não tiveram coragem de poder inserir esse tipo de programa, né, dentro da sua gestão. Eu fui corajoso, acreditei na sua gestão e coloquei isso dentro da cooperativa ao qual eu administrava e foi total êxito, sucesso total. Se você Ô, puder falar um pouco Ricardo, sobre esse isso. Office aí parece que é uma arma secreta. Não sei se ele vai querer falar sobre isso aí publicamente. A gente sabe que você tem seu segredo comercial, que é algo que faz a diferença aí no teu trabalho, nas cooperativas que você atua. A gente não está aqui para te prejudicar, não, mas a gente Mas quer a gente aqui quer saber, é ajudar nossos telespectadores, nossos ouvintes aqui, e que você dê a dica pra gente aí, como é que é o segredo desse Office, conta mais aí. Esse ó. assunto polêmico. É um né? assunto Relaxa, que foi... relaxa, traz uma água pra ele, por favor. relaxa. Aumenta a água aqui, bota Isso é mais muito gelado. bom, hein? Não, foi sim, o Ricardo tá com razão. O André, foi um assunto polêmico, muito polêmico. E a Office nada mais né? É só um apelido que na época, né? Porque Office em inglês significava escritório. E aí a gente, em um momento lá de descontração, vamos chamar de Office, que vai ser o escritório, vai tomar conta disso ou daquilo. E aí a gente vai falar, é claro que a gente não vai colocar todos os detalhes, mas posso sim falar. Na ocasião, muitas cooperativas têm problemas até hoje, é claro. Mas assim, veio a pandemia aí, veio momentos que algumas cooperativas estavam muito desorganizadas. E aí a gente criou a chamada Office, né? A Office, assim, eu vou tentar levar para esse sentido, né? Sem entrar muito tecnicamente no detalhe,
porque realmente tem algumas diferenças. Hoje, no momento de hoje, versão 2026, toda hora chega pra gente, sabe quem montou o My Office? A empresa tal. E aí essa empresa tal não é meu cliente. E ela montou uma cópia desse Office. E já começo a ver cooperativas que foram as mais polêmicas em cima daqueles como o Ricardo e outros. São 36 Offices hoje no Rio de Janeiro que foram criadas para essas cooperativas. Ambas, todas, sem exceção nenhuma, tem problema trabalhista, previdenciário, tributário, fraude com fundo de garantia ou do trabalhador. Isso aconteceu, eu posso falar e o Ricardo testemunhar. Fomos chamados do Ministério Público por uma denúncia de uma das funcionárias que se sentiu ali achando que aquilo ali ia lesar ela, que ela ia perder o fundo de garantia dela, que ela tinha mais de 18 anos de casa lá na gestão do Ricardo e que ela ia ser prejudicada. E ela, quando chegou em casa, comentou com o marido dela e ela foi, depois até falou isso com a gente, em um momento mais oportuno, com calma, quando ela esfriou a cabeça, já não estava também nem mais na Aerocop, comentou isso, explicou todos os detalhes, que o marido dela acabou fazendo ela enxergar que aquilo ali ia ser mais uma fraude e que ela ia perder tudo, aqueles anos todos, que ia sair com uma mão na frente e outra atrás, e aí levou ela a provocar essa denúncia. Só que eles denunciaram ao Ministério do Trabalho, e aí como se falou de fraude de fundo de garantia, de INSS, o Ministério do Trabalho acatou e falou, ó, se é fraude, não é comigo, é com o Ministério Público, que passou agora a ser fraude federal. E aí jogou para o Ministério Público, sem ela saber, ela achava que ia fazer uma reclamação no Ministério Trabalhista, né, do Trabalho ali, fazer uma ação trabalhista, mas ela provocou algo muito maior, que foi uma ação no Ministério Público, que chamou toda a diretoria da gestão. Isso é uma situação que, André, muitos contabilistas, muitos contadores não conhecem, não conheciam, não estavam preparados para essa referida reforma. E graças a Deus, vocês, né, você principalmente, foi o primeiro a acreditar, o Ricardo foi, não, eu acredito, e foi, mesmo alguns diretores, a reforma trabalhista, participou bem perto, eu sei, e aí participou com a gente em muitas reuniões e palestras, viu a fundo como funcionava, e a gente criou a Office para eles lá na gestão do Ricardo, e mesmo no Ministério Público, no público lá, a gente levou, 2 horas aguardando a ser chamado lá no Ministério Público. E quando entrou na sala, ela pediu quem vai falar, apontou todo mundo para mim. Eu cheguei a me assustar, um monte ali, advogados e tudo acompanhando a gente, mas todo mundo apontou para mim e eu levei a pastinha, porque estava recente. A Office tinha lá 8 meses, mais ou menos, de criação, então cabia tudo dentro de uma caixinha box. Lá do escritório, botei tudo, desde a criação, todas as declarações, tudo que tem que ser feito. Preservação de direitos trabalhistas, tudo. Botei cópia daquilo tudo ali, levei para lá e a gente ficou 20 minutos, 2 horas esperando, 20 minutos batendo um papo com a procuradora e ela esclareceu. Suficiente para esclarecer a dúvida. Na hora bateu o carimbo, a Aerocop está liberada, nenhum centavo, nenhum problema, nunca mais a Aerocop foi chamada para momento nenhum e nem nenhuma outra Office teve qualquer coisa semelhante. São mais de... As Office, elas estão aí no mercado aí há 5 para 6 anos, já está perto de 6 anos. Gerando grandes economias para as cooperativas. Ajudando as cooperativas. Né? Grandes economias. E eu vou falar por que isso, né? Eu vou entrar aqui rapidinho. Tem cooperativas aí que tem muitos funcionários, tiveram muitos funcionários. Era o nosso caso. Era o caso, né? Tem cooperativas aí que quando a Office começou... muitas delas estavam na faixa de 60 a 70, até um pouquinho mais, né, de funcionários. Né? Hoje são bem menos, conseguiu... Trata da configuração, André, configuração de contratação. Entendeu? São mais de você vai contratar, contratar como cooperativa é muito caro para a empresa, entendeu? E nós, caso lá da empresa, lá na Aerocop, eram muitos funcionários que operavam 24 horas, né? A empresa funciona 24 horas. Era muito pesado para a gente o modelo de contratação por cooperativa. E o Mike trouxe essa solução. Chegou a bater, acho que quase 50 lá, 40 e tantos, né? Eu estava conversando isso ontem, até com o Alexandre Rezende. Estava falando sobre isso, como é que às vezes é tudo uma questão de como se coloca. Estava dando ele exemplo de pizzaria. Normalmente o dono da pizzaria ele tem 2 pizzarias, ele tem 2 CNPJs, onde ele tem um regime tributário
para emitir as notas fiscais da mercadoria que ele vende, Yes. e em outro regime tributário que é para Motoboy fazer as dele. contratações. Se ele fizer as duas coisas numa empresa só, ele quebra. Ou fica mais caro. Ou fica muito mais caro. Entendo. Ou fica inviável. É exatamente isso. Estava se tornando inviável para as cooperativas no modelo de Uma é contratação. no simples, Perfeito. a outra é no lucro presumido e tal. Eu não sei dizer o que é o que, como eu te O falei. que melhor encaixa, né? Às vezes Não entendo, presumido, às vezes matemática. real. Vamos direto Estimativa. ao Office. O que você tecnicamente fez com as cooperativas para dar o resultado que você deu? E eu sou testemunha disso. Eu acho que conseguimos a melhor coisa, né? O ponto X da questão da Office foi conseguir, primeiro, trazer economias que elas não enxergavam. A Office, a gente fala de Office, né? Como eu falei, é só um apelido que a gente deu, mas nada mais é do que uma gestão que já acontece há mais de 30 anos. Se a gente for olhar o mercado aí, em outros segmentos, empresas grandes, Coca-Cola, empresas grandes, multinacionais às vezes, que vêm para o Brasil, invade o Brasil, ela faz mais ou menos o que o André falou. Ela vê, a primeira coisa que as empresas fazem é constituir ali o custo que aquilo vai ter. Se eu montar uma empresa disso aqui, qual é o meu custo final? Seja de trabalhador, seja na hora de eu faturar, porque a carga tributária hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, é muito salgada. Se você fatura, está pagando um monte de imposto. Se você contrata, está pagando um monte de imposto. Se você, como sócio, dono, quer tirar um valor, só pode ser pro labore. Ou tem lá o chamado lucro, dividendos, mas tem regras que não podem ser desobedecidas. Aí, às vezes, passa a ser, em alguns casos, até anuais. Então, é imposto para tudo quanto é lugar. Mike, Muito imposto. tem um meme na internet, ele tá rolando, e a pessoa fala o seguinte, olha, se eu trabalhar e ganhar um bom salário, vai pagar imposto. E se eu trabalhar um pouco mais e mudar de faixa, vai pagar mais imposto. E se eu comprar um carro, você vai pagar imposto. Se eu vender, você vai pagar imposto. E se eu colocar meu filho na faculdade, você vai pagar imposto. Mas eu quero fazer um plano de saúde. Você vai pagar imposto e você já paga a saúde ali no imposto. Verdade. Cara, agora eu te ferrei. Eu quero morrer. Vai pagar imposto. Aí falou, vai pagar imposto para transmitir teus bens para outro. Falou, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer nada, vou ficar parado, não vou produzir nada. E ele falou assim, agora tu me pegou. Que aí você vai ficar na linha da miséria, vai entrar num programa social, vai ganhar alguma coisa. Então é uma crítica, independente do nosso programa aqui, não entra em linhas políticas, Exato. mas é a grande verdade. Uma grande Se verdade. você não tiver essa visão de que tudo gera imposto e que você tem que ter conhecimento e uma estratégia para fazer isso, então, Michael, excelente aqui te conhecer, ouvir aqui tudo que você está passando para a gente. A gente está indo aqui para os nossos 10 minutos finaizinhos aqui, mas Mas é interessante. vamos extrair aqui as melhores informações, maiores informações, porque assim, como eu te falei, é um assunto interessante, que ontem eu comentava sobre isso lá fora, eu não sabia que hoje nós iríamos tratar desse tema por aqui, desse assunto, e tem muito taxista já me ligando aí, preocupado com esse negócio do Pix, que você já esclareceu, essa questão aí do imposto de renda, que daqui a pouco, em março, vai começar. Sim. Então, assim, o programa hoje aqui está sendo demais esclarecedor, Michael. Estou aprendendo muito com vocês. Mas e o ponto-chave? Vamos utilizar esses 10 minutos para você esclarecer qual foi a chave que virou, né? Quando você teve a ideia de lançar para os presidentes de cooperativa, para a gestão das cooperativas, a Office, né? Fala tecnicamente, objetivamente para a gente o que aconteceu com as cooperativas. Eu poderia dar uma Sim. declaração, né? Eu posso dizer para todos os grande presidentes exemplo. de cooperativa, se você tem medo de inovar, se consulte com quem conhece e pode acreditar numa coisa. Criar a Office, né, como o Mike falou, é uma grande ferramenta de economia para a sua gestão. Faça isso, que com toda certeza a sua gestão vai ser bem sucedida. Explica para a gente, Mike, mais detalhadamente. Sim. Existe um versículo até bíblico, né, que as pessoas erram por falta de conhecimento. Justamente. Então, toda a polêmica, todos os comentários, muitos E até foram negativos, muitos. na ocasião da criação das primeiras, a gente via isso notoriamente até por alguns assessores, tá? Teve advogados, teve outros contadores que, pelos motivos particulares, entendiam que isso não ia dar certo, ou que não era certo.
E mesmo assim a gente conseguiu o reconhecimento, são 36 hoje na atualidade, todas elas funcionando, todas elas... e aí entra esse momento que você quer saber, eu acho que a coisa mais importante da Office não é trazer a redução de custo. A redução de custo é boa, faz bem para a cooperativa, a gente sabe disso, o Ricardo viu isso. Viveu isso ali na prática, ali conseguindo não colocar dinheiro em caixa, mas levando um alívio para o cooperado que estava na rua e num momento completamente importante, totalmente pandêmico, cheio de problemas, de dificuldade de recebimento, de se fazer de dinheiro na rua, não só a cooperativa, mas como os cooperados, levar seu pão de cada dia para casa. Isso foi muito difícil para muitos, principalmente os desorganizados, sofreram muito mais do que os organizados, mas a gente passou, e você viveu isso ali na prática e conseguiu. Então, assim, a redução de custo é um ponto importante, traz redução de custo e a gente significativo. A gente já provou isso. Alguns acham que é só em um imposto ou em outro e critica achando que é isso, mas só mostra desconhecimento perto de mim e eu fico quieto e deixo para mostrar isso a quem é devido, quem me procura e quer mudar, e aí a gente mostra com mais profundidade. Mas além disso, ela trouxe algo muito mais importante, que foi a poder organizar as cooperativas. Com essa Office a gente consegue literalmente pegar e mostrar e provar contabilmente o que é cooperado, ato cooperado, tudo aquilo que o cooperado recebe. Vamos colocar aí o exemplo aqui desse balanço 2, aquelas empresas que faturam com voucher, né, que tem o seu faturado grande. Conseguimos separar isso claramente. E não por planilhas de Excel, como muitos diretores financeiros acham. Não, eu tenho a minha planilha aqui do Excel, eu tenho um programinha aqui que controla o voucher e nada mais do que aquilo, não tem nada a ver com sistema financeiro, não tem um sistema financeiro, não tem um sistema contábil, é apenas uma planilha Excel ou um sistema que controla o voucher e nada mais. Então a gente consegue esclarecer, clarear, via declarações fiscais direto com a Receita Federal. Eu trabalho direto. Se eu tenho 5 obrigações, as 5 pontuam claramente. O que é do cooperado está aqui, suas obrigações. O que é do funcionário está aqui, suas obrigações. O que é do diretor, seja ele fiscal, conselho de ética e disciplina, presidente financeiro, o que é dele está aqui, suas obrigações. Então a gente consegue clarear isso, deixar isso muito claro, muito amplo e fazer aí as declarações todas com muita propriedade, gerar os contra-cheques do cooperado, que a gente acabou saindo um pouco desse assunto. Hoje, quase todas as cooperativas que trabalham com a gente têm o seu contra-cheque. O cooperado consegue pegar o seu contra-cheque, André, ir na Casa Bahia e fazer o financiamento. Ó, eu trabalho, eu sou cooperado, mas eu tenho meu contra-cheque. Tá aqui quanto que eu ganho, tá aqui quanto eu faturo. Cara, se soubesse a importância da declaração de renda, como ter essa declaração ela é fundamental, teve uns Para anos... motoristas autônomos? Para motoristas autônomos, por exemplo, eu preparei uma palestra, ensinei muita gente a como sair do aluguel e ir para casa própria. Naquela época eu tinha um amigo, um correspondente bancário, e ele falou assim, cara, a Caixa está financiando até 90%. Eu falei, tá, mas aí o sujeito tem que ter 10%. Ele vai comprar um imóvel aí de 300 mil reais. Um imóvel na média aí na Zona Norte. Ele tem que ter 30 mil. E o cara não tem 30 mil para comprar esse imóvel. Não tem lá mais uns 15 mil lá para gastar de cartório, de documento. Ele, como é que resolve isso? Ele falou, André, existe uma forma de resolver isso. Mas ele tem que ter a declaração de renda dele. Principal. E daí, eu falei, é mesmo, é? E eu tiro por mim mesmo. Eu lembro que eu pagava aluguel. Paguei aluguel muitos anos na minha vida. E eu me desdobrei um pouquinho, mas consegui sair do aluguel e comprar a casa própria, financiada, dessa forma. Porque eu comecei a fazer a declaração do imposto de renda, passei a somar tudo ali e trabalhar o mais correto. Cara, e quando você trabalha certo, quando você trabalha correto, a tendência é você prosperar. É você comprar teu carro sem sufoco. Né? Tem muito jeito aí de trocar de carro sem ter tanto sufoco. Tem que parar de ter status. Tem cooperado trocando carro por status. Querendo
mostrar que ele é o melhor carro Visão, da vamos frota. visão distorcida, né, da realidade Visão dele. distorcida. E ele está completamente desorganizado. Ele é um que não separa o pessoal do profissional, nem destina, nem planeja, nada. A Só questão trocou de carro. E no final, quando ele vê, ele tá trabalhando 24/7 praticamente. Ele não para. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. E reclamando de tudo, né? E reclamando da vida. Não vê a família, sofre maior risco de vida e de danos pessoais, né? Não se cuida, né? Não se cuida cuida. da saúde, não dá assistência à família. O que prova com tudo isso é que se você não tem conhecimento, você não consegue fazer as reformas necessárias. Se você não tem Perfeito. uma boa assistência, tanto ela contábil, quanto de um próprio advogado, uma Sim. assessoria jurídica, você não consegue Precisa, avançar. precisa. Um dos motivos que me deram encorajamento é porque eu era bem assessorado, fui sempre muito bem assessorado por você. Não que eu tivesse conhecimento, mas tem que ter coragem, entendeu? E tem que ter moral pública para poder fazer algumas inovações. E moral pública, corajamento baseado com bases de conhecimento, que é o que você sempre forneceu para a gente enquanto presidente de cooperativa, é que sustentou realmente a gente poder sair desses grandes desafios, dessas grandes crises que aconteceram ao longo desses últimos 10 anos. E um fato importante que precisa ser entendido e respeitado, que o Ricardo hoje tem outros planos, outros negócios, mas a Office que você iniciou se mantém ajudando a Aerocop até os dias de hoje, até ontem. Essa Office é atuante e significativa para a Aerocop. Muitos presidentes de cooperativa, Tá André, funcionando. me procuraram para perguntar sobre a Office e eu sempre pontuei. E outros presidentes fizeram Office com você. Sim, À época, consultaram você. eu Você tenho um mesmo caso dizia, recente agora que foi... muitas cooperativas bastante relevantes no mercado de táxi tiveram coragem, depois de alguns anos da gente ter feito isso. Hoje eles conseguem entender a realidade da importância de ter um aconselhamento, uma orientação fiscal da natureza em que a Via Maia oferece para o mercado de táxi. Da minha parte, enquanto gestor, só tenho que te agradecer, Maia. eu que agradecer a Via agradeço, Maia de verdade. por tudo que você representou Você, e André. representa para as cooperativas de táxi, de verdade. Ó, a gente tem uma Office criada agora há menos de 6 meses e que ela veio... primeiro a gente criou e depois que a gente ficou sabendo. Ó, a gente chegou nessa ideia, fortaleceu essa ideia porque a gente pegou e ligou lá pro Ricardo Teles. E Foi você assim, sabe né? quem é, Sempre. ligou. Eu até te agradeci depois. Mas a Office já estava criada. Eu só fui saber depois que foi uma pergunta que foi feita ao próprio Ricardo e ele falou, ó, para mim sempre deu certo. E assim, eles fizeram outras ligações para outros lugares. André, advoga para cooperativas de táxi também, deveria se orientar melhor sobre esse tipo de conceito, entendeu? E orientar as suas cooperativas também a migrarem para esse tipo de programa de gestão, porque é muito, muito relevante para qualquer presidente de cooperativa, para qualquer tesoureiro. Pense dessa forma. Se está tendo a oportunidade de conhecer mais a miúde o trabalho Pô, do Mike. bacana. Pessoalmente, né? A gente- Mike é Pessoalmente, muito sempre muito ouvi. transparente sempre. A gente fala muito através de terceiro e tal. O Ricardo É. aqui, ele é teu embaixador, né? Ele já fala de você há muito O tempo. Ricardo é uma pessoa Tava faltando a diferente. gente ter esse encontro aí Verdade. ao Eu vivo e sempre- a cores. E vambora, cara, adorei isso aqui. Eu É, também. tem muita informação preciosa. Que bom. Michael, e É sempre uma pena, né? Porque tem tanto assunto para poder você tratar. tem um É, e-mail, você assunto. tem um contato, a gente pode deixar aqui pro nosso ouvinte aqui que queira entrar em contato com vocês. Sim, Como é que claro. fala com vocês aí? Por É onde bem, é que... é bem simples, né? A gente é bem simples. Tem o e-mail principal, tem um WhatsApp que eu gostaria de... Ah, tá na Esse tela. é o Maia, logo, não sei se contabilidade. colocou aí, por favor. Camille ajuda depois de colocar aí na A equipe vai com colocar aqui. Isso. E é Coloca na fácil. edição. É, porque a gente tem um período limitado Sim, perfeito. pra gente falar. programa Então, é- ó, isso aqui é só uma gotinha no oceano de conhecimento que esse homem tem aqui. Mostrou muita técnica aqui, tem um histórico que o precede e não tenha dúvida. Acho que se você é diretor de cooperativa, de associação, tá com um grupo, pensando em formar um grupo, liga, bate um papo. Fala que assistiu aqui no podcast Na Direção Certa pra ele não cobrar consultoria, dá uma chorada. Pô, ele Segue Ó, a gente lá. já deu uma curte, facada nele pra você. comenta. eu ia Comenta. falar, mas né? Segue Tá liberado, na direção tá tá liberado, certa. chefe? liberadíssimo. Então é tá. isso aí, gente. Se vier daí do programa, do André, do Ricardo, tá liberadíssimo. Pra Com gente, certeza. tá. está sendo um prazer ter você aqui. Ricardo, o Ter toda a prazer é sua todo equipe, meu. Né? Agradecer vocês também pela presença. Né? Salva de palmas aí pra equipe, É vamos lá! isso aí, ê! ó. A galera comprometida com o trabalho do táxi, com as cooperativas, com as associações. Vem em peso, vem a Veio equipe em peso hoje. E André,
um início de ano, um bate-papo dessa natureza, né, técnico. A gente tentou organizar os pensamentos para poder oferecer da melhor maneira para os presidentes de cooperativa, para as associações, um esclarecimento técnico-contábil. Foi bom demais. O que você achou? Maravilhoso, né? Esse programa está melhor a cada dia. Esse homem aqui, ele é um entusiasta. Quando ele me chamou para fazer esse podcast aqui, e eu vi ali o brilho no olho, eu falei, tá com vontade de fazer. Eu acho que assim, o desejo é o que torna o real possível. Trecho de uma música, e aquilo é bem verdade, é o que a gente Muita vê. verdade. Bom, pessoal, eu sou o chato da história que controla o tempo. Então, por favor, aqui, nosso convidado primeiro, nossas considerações finais aqui, despedidas, depois o Ricardo, depois eu encerro. Ó, eu queria agradecer muitíssimo, de verdade, vocês, pelas palavras de vocês. Primeiro, pela essa oportunidade, eu quero deixar claro que o programa de vocês vem atingindo a muito, né? Eu conheci através do Ricardo, ele me mandou, eu tenho assistido todos que vocês fazem aí, fizeram já para trás, eu assisti todos. E não fico só nos cortes, não. Eu pego do início ao fim, boto ali, vou ouvindo, às vezes até trabalhando, mas vou ouvindo. Tem sido de muita qualidade. Não será diferente com o seu, não. Amém. Que assim seja. Tenho certeza disso. E assim, teço votos de muito sucesso. Sei que isso é um sucesso. O segmento táxi precisa demais de esclarecimento. Eu acho que isso é uma via que vocês foram muito sortudos e muito felizes em nomear esse programa, né? Desde o nome ali, na direção certa. Eu acho que isso foi muito bem escolhido. E o que vocês estão fazendo, tá? Em todos os sentidos. Hoje a gente falou financeiro, contábil, um pouquinho, só um pouquinho, mas assim, em todos os assuntos. Eu vi o Teco vindo, eu vi o Jorge vindo, vi o Rodrigo que esteve comigo lá no escritório. Bacana. O Rodrigo ele veio, tentou candidatura ali em Niterói. O Celso do sindicato é nosso parceiro de muitos anos. Celso é incrível. O Celso, eu não conhecia o Rodrigo. Ele levou lá no escritório, me apresentou, a gente passou ali uma horinha ali, tomando um café, conversando. A gente torceu e vibrou muito. Fiquei muito feliz e achei muito genial da parte de vocês trazer ele aqui. Ele foi o programa dele aí, o momento dele foi importante. Eu acho que o táxi, o segmento e todos os taxistas deveriam ajudar esse programa, se inscrevendo, participando, estando lá, porque são muitos assuntos, e assuntos muito esclarecedores em todas as direções do nosso segmento. Se a gente não se fortalecer, quem vai fortalecer pra gente? As cooperativas, elas têm sofrido na pele dia a dia em simples coisas. Entra em uma licitação, é uma contra a outra, é uma querendo derrubar a outra, querendo vencer a outra, onde eu acho que todas deveriam se juntar, fazer um aplicativo único, ser uma única frente de cooperativa ali, que haja as direções individuais, sim, tem que ter, para cada uma ter seu nome, sua cadeira, sua gestão, mas deveria ter uma força única que, em nome delas, levasse todo o segmento para frente. Isso traria muito mais ordem, isso traria muito mais força, traria muito mais brilho e muito mais condições de trabalho para o próprio taxista. Pô, obrigado, Marquinhos. Essa é a verdade. A ideia do nosso programa é justamente esse, condensar aqui informações que possam esclarecer essa realidade desafiadora que o trabalho do taxista tem vivido desde sempre. Ser taxista nunca foi fácil, trabalhar em cooperativa nunca foi fácil, trabalhar em associação, se organizar e constituir liderança e representatividade, muito mais difícil ainda do que tudo. Verdade. Eu tenho uma gratidão a você. E hoje, com as palavras que eu escutei também do André, principiar um ano com esse entusiasmo, com esse positivismo que a gente vê nesse programa, só me faz acreditar que realmente nós vamos muito longe com esse programa. Então você, trabalhador, taxista interessado, curta o nosso programa, compartilhe com seus amigos, comente lá na direção certa. É a sua contribuição, entendeu? Acompanhe a gente, tenha certeza. Muitos outros convidados relevantes para a nossa categoria nós teremos aqui. E você, André? Olha, começando aí 2026 com uma aula desse aqui do mestre. É tudo para a gente se organizar e ter um 2026 muito mais próspero. Eu acho que organização financeira, organização contábil é tudo, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. E
Ricardo, a sugestão de começar aqui com o Mike foi... Ah, você gostou. Gostei, tá aprovado. A gente faz o conselho aqui, decide o convidado. E eu falei, perfeito, ótimo. Quero aqui só agradecer a tua presença, a presença mesmo de toda a equipe. Agradecer aqui você, nosso ouvinte, que está aí acompanhando a gente. Não esquece, curte, compartilha, comenta. Se inscreva lá no canal. Se inscreve. Faz essa mensagem chegar aqui o mais longe possível para nosso canal se fortalecer e daqui a pouquinho a gente poder fazer o ao vivo. Olha, eu preciso da ajuda de vocês se inscrevendo para que a gente possa fazer aí o nosso programa ao vivo. Existe uma meta ali do YouTube, onde eu preciso da ajuda de todos vocês. Bom, chegamos no limite do nosso tempo. Quero agradecer de coração a presença de todo mundo. Aqui, doutor André Oliveira, com a apresentação também do Ricardo Teles. Teve aqui nosso amigo contador Mike Castro. Isso aí. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Na Direção Certa. Um abraço a todos. Muita paz. Tchau, tchau.